O José deu a 8. Está preparado com a 8 já. Tá ligeiro. Professor, eu tô ligeiro. Quando você estiver idoso, você não cai um pouquinho assim. Amém. Vamos lá. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Bom, irmãos, rapidamente, a aula, eu preparo a aula normalmente como se fosse para o domingo, né, que seria 1h30 de aula. Hoje é praticamente 50 minutos, então vai ficar muita coisa sem ser passada aqui para os irmãos, mas até onde der a gente vai. Né? E é isso. O tema da nossa lição, aqui, a lousa também vai estar aqui só por estar, mas a gente não vai estar usando, praticamente. A deposição. Você vai lá? A deposição da cadeira. A sessão. Coloquei assim, as linhas fininhas, né? Essa seção aqui eu errei. Só um S. A seção é né? Pois bem, então vamos lá. Na semana passada, aliás, foi na última terça-feira, né? Nós estudamos a lição de número 6, que teve por título O Livro de Esther. Uma lição introdutória que nós tivemos para dar início a essa sequência de aulas sobre o livro de Esther. Foi a primeira aula dessa série de lições. E como aula introdutória foi, nós vimos que o livro de Esther é um livro difícil, por dois motivos, basicamente. Né? Primeiro porque é ensinado, as crianças aprendem sobre Esther desde pequenininha, como se fosse um conto de fada, né? As crianças desde pequena é ensinadas sobre Esther, aquela mulher que deu livramento aos judeus, então muitas coisas é escondidas. Então, uma das dificuldades desse livro, que muitos estudiosos acham, é desconstruir o que foi construído em cima da visão que foi passada do livro de Esther. Né? Existem muitas coisas que não é falado. Por exemplo, uma das coisas principais, eu já falo para os irmãos. Então, essa é da dificuldade que tem, né? Desconstruir a imagem que foi passada sobre o livro de Esther. E a outra dificuldade é de você querer entender o porquê que um livro bíblico não fala em Deus. Como que pode um livro bíblico que foi canonizado, incluído entre os 66 livros, e não fala em Deus? Como que é isso, né? Não é só ele, tem um livro de cantares também, aliás, de Cântico dos Cânticos, né? Mas é impressionante isso. Então isso, por causa disso, muitos pais da igreja, logo depois da igreja primitiva para cá, não aceitaram esse livro como um livro inspirado. Né? Essa tem sido a maior dificuldade de todas. E então, a maneira como eu vou já retornar naquela questão lá. Porque Esther, ela foi escolhida na cama, isso não se fala. O rei Assuero, a convocação, os servos do rei foi lá buscar todas as virgens bonitas, formosas, nas 127 províncias. Mas a escolha, cada uma delas teve que dormir com o rei Assuero. Né? Teve que ter uma relação à noite para de manhã o rei saber se queria ou não. Então Esther foi escolhida dessa forma.
né? Então, por isso que se torna um livro difícil, né? Não é falado isso, né? Não se fala no púlpito isso. E essa é uma das coisas que são omitidas no livro de Esther. Mas vamos lá. Mas nem a própria Bíblia fala, né? A Bíblia fala que elas entravam à noite e saíam de manhã. E ia ficar fazendo o quê? Tipo assim, dos 6. Não, ali é Ruth. Ruth, né? Ruth que deu no pé de Boaz, né? Agora a gente tá no Esther. Esther entrava com ele e de manhã saía. Né? Assim com todas as O vidas. cara vem à noite, ela fala que é primo. Pois bem, então vamos já entrar aqui na aula. Não tá muito nada. Coisa pra falar, ele tá no Esther. Mas é Ruth, né? Não passa a noite. Tá bom. Então, o tema de hoje fala sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Ou seja, uma foi mandada embora e outra subiu ao trono. A palavra deposição vem do verbo depor, e este verbo tem pelo menos dois sentidos diferentes um do outro, né? Depor pode significar testemunhar. Alguém foi chamado para depor, né? Testemunhar. Mas pode significar também destituir, afastar, demitir. Tem esses dois significados o verbo depor. Foi o que aconteceu com a rainha Vasti. Ela foi deposta, né, do rei. Ou seja, foi expulsa, destituída. Já a palavra ascensão, que significa elevação, subida, né, foi o que aconteceu com Esther. Né? Ela subiu, foi assunta ao trono, né, levantada ao trono. Pode significar também, essa questão da elevação, da ascensão, pode significar também prosperidade, né, progresso. Então, alguém que sobe na vida, alguém que prospera, é alguém que foi assunta, né? Essa palavra ascensão se encaixa nessa escalada, nesse progresso que a pessoa tem. E isso foi o que aconteceu exatamente com Esther. É bem natural, bem comum, quando se trata de um tipo de governo, as duas palavras estarem no mesmo contexto. Né? Uma foi deposta, a outra foi... Sempre quando diz, o rei foi destituído do cargo, geralmente na mesma frase o outro foi colocado no lugar, né? Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui, quando se trata de governo, político e tal. Não estou entendendo mais ou menos, né? Vamos entrar aqui agora no textual. O textual diz assim, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu não sei se esse texto, esse textual, está bem contextualizado com a situação aqui, desta lição. Se ele está adequado, né, com essa lição aqui. O pastor Silas, ele adota um entendimento acerca do que aconteceu, da história de Esther, e ele não está errado, né, esse entendimento que ele adota, que é o entendimento que a igreja tem pregado, ensinado, né, sobre o que a gente falou inicialmente aqui sobre o livro de Esther. É uma posição, acima de tudo, prudente, né, a posição adotada pelo pastor Silas Queiroz, que é o comentarista da nossa lição. Mas, embora seja prudente, mas veremos que boas especulações é igual a caldo de galinha, não faz mal a ninguém. Então existem muitas especulações paralelas ao que é ensinado sobre o livro de Esther, né? São especulações, obviamente, que não ferem o sentido do texto, né? Da mensagem que é passada no livro de Esther. O livro de Esther, só para a gente já abrir aqui um leque de entendimentos irmãos, tipo assim, a nossa vida comum, aleatória, sem nenhum envolvimento com religião, e alguém diz assim, poxa, as coisas acontecem ali de uma forma natural e tal, mas na verdade existe um Deus por trás, que está controlando o bem e o mal que acontece com aquela pessoa. No livro de Esther existem acertos e erros,
não se fala em Deus, não tem nada sobre oração, Jerusalém, judeu, não fala nada sobre as coisas relacionadas a Deus, mas você percebe claramente que existe alguém, uma força maior, um poder maior, que traz, conduzindo a história de Esther. Né? Alguns falam em acaso. Né? Por exemplo, a gente comentou aqui no início da nossa entrevista, que quando Amã estava sendo punido ali, que o rei estava querendo, ficou meio aflito ali, querendo dar um jeito de punir Amã foi pedir clemência à rainha e ele tropeçou. Nessa hora que ele tropeçou, ele caiu exatamente sobre Esther. Né? E nessa hora que ele tropeçou e caiu sobre Esther, o rei entra. Alguns falam assim, poxa, mas tudo na mesma hora. Não é acaso isso. Não é uma fatalidade, um acontecimento. Né? É algo que Deus fez acontecer exatamente para que ele tomasse o curso que tomou o livro de Esther, para que no final acontecesse o livramento dos judeus. Então existem várias situações dessas. A forca que Amã fez uma forca lá bonitinha e tal. Aí vem um servo do lado, olha, Amã fez uma forca. Aí o rei diz, então forca ele. Entende? É tudo meio assim, parece um acaso, mas não é acaso. Então o livro de Esther passa essa mensagem que Deus, embora não pareça, está no controle de tudo e por trás de toda a história humana. Toda a história humana, seja ela do ímpio ou do salvo, tem um Deus por trás regendo. Essa mensagem que o livro de Esther passa. Né? E o pastor usa essa ideia aqui, o pastor Silão Queiroz, ele usa essa ideia aqui no livro. Então existem outras possibilidades, como eu falei, né? São especulações, mas é cabível aqui, no entendimento, na interpretação do livro de Esther. Existem outras possibilidades a respeito do que aconteceu com Ria Suede e a Rainha Vasti, e isso é o que nós veremos nessa aula. Então, sem perder de tempo, irmãos, embora o contexto aqui nosso de pressa, não quiser parar aí para fazer alguma colocação, pergunta, pode ficar à vontade. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Na verdade prática, o pastor Silas segue coerente, demonstrando o mesmo entendimento que ele expressou no texto da lição. Ele cita a questão da humildade, referindo-se às posturas, tanto de Esther, que era humilde, como a postura da Rainha Vasti, que era exaltada. Né? Mas, como já deixamos claro, eu sigo aqui uma linha meio que não chega a ser contraditória do pastor, né? Mas eu sigo a linha de entendimento um pouco diferente acerca do que aconteceu. E acredito que tenha sido, de fato, o que aconteceu, o que eu vou expor aqui para os irmãos. Né? Contudo, essa verdade dita aqui pelo pastor é exatamente assim que devemos crer. Pois é isso que a Bíblia diz: os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Parafraseando aqui o que Jesus falou. Introdução. Leia, José, por favor. Bem, Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Amém. Essa questão do governo soberano de Deus pode ir além daquilo que possamos entender. E na verdade vai, né? A gente não entende a forma como Deus governa de uma forma soberana toda a sua criação, né? Mais diretamente aqui a humanidade. A gente não entende, né? Eu ainda ontem estava falando com a minha esposa, né? Sobre... acho que foi sábado, sobre o Silvio Santos, né? Eu coloquei aqui para não esquecer. E a pergunta que eu fiz a ela foi a seguinte: será que Silvio Santos não foi uma pessoa predestinada para vir nessa terra, predestinada por Deus, dentro do governo soberano de Deus, para exercer uma missão? Isso não necessariamente quer dizer que ele seja salvo, não tem nada a ver com salvação isso, mas o fato de Deus em sua soberania conduzir toda a sua criação
né? Como a gente tem comentado, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus chama Ciro de meu servo. Entende? E a gente comentou na aula passada de terça-feira, nesse aspecto, nesse sentido, até o diabo é servo de Deus. Deus tem o controle sobre tudo. Vai lá, faz só aquilo. E o diabo ia fazer só aquilo. Ninguém se atreve a fazer mais além daquilo que ele é permitido. Entende? Então, esse governo soberano de Deus vai além daquilo que nós conseguimos entender. E isso diz respeito ao bem e ao mal. Né? Envolve tudo. São questões delicadas, não dá para a gente entrar assim numa aula, a gente pode limpar a pena, entende? Mas é mais ou menos o que... E aí eu perguntei para ela, todas as pessoas o nome não ajudou, né? E era judeu, né? E qual o porquê dessa pergunta que eu fiz? Primeiro, predestinado de forma como eu entendo, é alguém que recebeu de Deus algum tipo de missão na Terra, né? Agora, com isso eu não quero dizer, como eu falei aqui com os irmãos, que tem alguma coisa a ver com salvação. Ele não era crente, não tem nada a ver. O que eu estou tentando dizer é que é exatamente o que o pastor Sila diz aqui. Deus estabeleceu princípios imutáveis. Não estou fugindo aqui do assunto. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos. É o que o pastor Sila coloca aqui na introdução. É dentro dessa questão que eu estou trazendo aqui para os irmãos esse assunto aí. E isso podemos comprovar afirmando que a rainha Vasti, Amã e o rei Assuero, que eram ímpios, foram predestinados por Deus para influenciar na história dos judeus. Quando os pastores, irmãos, usam exemplos de crentes em terras de ímpios, assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, não se corromperam. Usa Daniel, não é? Para dar um exemplo, estavam lá, mas não se corromperam, não comeram da comida dele, e se manteram fiéis, não é? Usa Daniel. Só que tem um porém, Daniel viveu em Jerusalém, conheceu Deus, conhecia a cidade, experimentou e foi para uma terra estranha. Esté e Mardoqueu, eles nasceram no cativeiro na Babilônia. Eles não conheceram Jerusalém. Eles não conheceram a cidade santa, o templo. Eles nasceram no cativeiro. Então eles tinham literalmente duas cidadanias. Né? Eles estavam em terra estranha, mas eram judeus. Isso não parece com a gente? Quem aqui já foi no céu? Só que a gente vive nessa terra como estranho, temos duas cidadanias e temos que viver como crentes, santos, servos de Deus, em um mundo atribulado. É o que estava Esté. E a mensagem de Esté é exatamente essa, que vocês, nós crentes, no mundo de ímpios, tem um Deus por trás cuidando, regendo inclusive a vida dos ímpios para dar vitória ao seu povo. Essa é a mensagem de Esté, entendeu? Alguns comparam a Daniel, né? Mas na verdade Esté exemplifica isso melhor. Essa mensagem de Esté é mais bem clara. Vamos então para eu sei tá aqui hora aqui no próprio notebook, tem as horas, eu estava procurando. Bom, então a gente vai ver referências aqui sobre Jeremias 27:6, onde eu falei que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Tem Isaías 4:28, se os irmãos quiserem ver, onde Deus também chama, se não me engano, é Ciro de meu servo. Jeremias 27:6, Isaías 4:28. Pulando aqui para o nosso primeiro ponto, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Irmão Mário, por favor. O rei Assuero, Isso. filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, 486
465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Amém. Bom, Assuero, segundo os estudiosos, os biblistas, né, falam, ou a maior parte deles, não é um nome próprio. Assuero não é um nome próprio, né? E sim um título. É um título, é como se fosse Faraó, César, né? Aí tem que ver qual Assuero é citado aqui no tempo de Esther, assim como qual era o César no tempo lá de Jesus, né? Qual era o Faraó no tempo de Moisés. Então são títulos, Assuero, César, Faraó e outros. Nesse caso, a questão é saber qual Assuero que era o filho do rei Dário. Quanto a Xerxes, tudo indica que este era o nome grego do rei Assuero. Alguns chamam Artaxerxes, né? Mas a maior parte das Bíblias, das versões bíblicas, traz Xerxes. Esse reinado tão vasto, como é revelado pela Bíblia, de 127 províncias, precisa ser ponderado, precisa ser levado em consideração alguns detalhes. A Índia, segundo os historiadores cristãos, era onde é o atual Paquistão, né? E a Etiópia também não é a mesma Etiópia de hoje. Aqui que fala de Índia a Etiópia, a Índia é Ásia, né? E Etiópia é África. Então, você vê, o reinado dele, de 127 províncias, abrangia os dois continentes, asiático e africano. Então, era muito grande, né? Então, embora não seja o mesmo, a Índia não era a mesma, a Etiópia também parece que não é a mesma, né? Hoje. Mas não sabemos se muda alguma coisa aqui em relação a distâncias, mas não é a mesma daqueles tempos, que é citada aqui. Sobre as festas, a primeira e mais longa foi a de 6 meses, 180 dias. Imagine uma festa de 180 dias. Né? As pessoas iam se cansar de... Né? E haja dinheiro para isso, né? Faz uma rave? Mas que festa não era essa? 180 dias, né? Já pensou, 7 dias já é muito. E fez uma de 7 dias depois, né? 180 dias. Se continuar aqui. Foi uma festa para governantes de províncias, né? Quando o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, até então era uma Nabucodonosor que andava no mundo, né? A gente levantou a Pérsia com a Média lá, se juntaram e derrubaram os babilônios e eles tomaram o poder. 127 províncias. Então, cada província dessa tinha um governante. E o rei Assuero constituía ali, né? Tinha um dirigente, um prefeito, sei lá, vamos entender assim. Então, essa primeira festa de 80 dias foi para esses governantes, para esses líderes. Né? Para quê? Para mostrar as grandezas do Império. Palácio ali, né? Uma espécie de ostentação. Essa primeira festa. E teve a outra, que a gente vai falar daqui a pouco, era uma festa só para homens. Né? Eu acredito, dizem que tinha só aquelas dançarinas do trem, que estavam assim mexendo, só homem lá comendo, bebendo. Imagina, um monte de homem lá, olhando só para os biquinhos de fora, né? Imagina, só homem. Eu acho que foi até por isso que a rainha Basti foi bem ciumada e fez uma também.
Mas era mais ou menos assim. Era uma festa ostentadora, exibicionista. Vamos pro 2? Pede aqui. Edivaldo, né? Por favor, garoto. Um banquete público. Outro inclusive passado, em 180 dias, a primeira ofereceu um banquete a todo o povo desse ano. E no pátio do jardim do palácio havia muito lucro pela ostentação, além de bebida à vontade. Em uma festa prolongada para durar 7 dias. A primeira tinha como mulher a rainha Cleopatra e alguns estudiosos acreditam que a mesma América, citada por Herodes em seu livro de história. Ela também ofereceu um banquete, porém gratuito às mulheres do palácio. Também. O irmão falando da festa rave, eu nem sei, festa rave demora muito, né? Eu nunca fui não. Ele disse que demora muito. Mas o povo fala que faz 4, 5, 6, 7 anos. É? Sei lá. Eu só vejo a escala. Isso do lado. Então, não era muito diferente. Não era muito diferente, não. Isso aí foi que ele que criou a festa rave. Se você lê eu particularmente, olha que eu fui do mundo, eu já aprontei delas e delas, que dizia minha avó. Sim. E cara, você fica cabeludo quando você lê um negócio desse. Você fica, caramba, eu fazia mesmo. Por isso que deu que destruir logo a metade. Mas vamos lá, depois daquela festa, a gente não viu aqui que teve as 180 dias, né? E depois dela teve mais uma de 7 dias. Então, depois daquela festa de exibição de 180 dias de caráter amplo e abrangente a todos os representantes das províncias, o rei resolve dar outra festa, dessa vez limitada ao tempo, né? Foram apenas 7 dias e limitada também aos moradores de Suzano. Foi uma festa apenas ali para a capital do reino, né? Suzano. Porém, ilimitada quanto à ostentação. Não teve limitação dessa questão de ostentação, continuou ostentando as suas belezas, o seu ouro. Ou seja, ostentar era uma prática comum do rei. Foi uma festa realizada no pátio do Palácio Real, no pátio do jardim ali do palácio, algumas Bíblias falam jardim, outra pátio, e destinada a todo o povo, sem restrição de como se bebe. É a famosa boca livre. Então foi uma festa que o Assuero, não sei se foi um edito que ele decretou ali, né? Mandou um edito ali para todos, uma espécie de ordem, comam à vontade, não se privam de comer e de beber à vontade. Vamos pro 3, tem coisa melhor aqui pra gente estar comentando. O irmão está autorizado? É o convite e a rainha, né? No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que ele trouxesse a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos e o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Que o rei enviou a sua presença. Bom, quando eu falei no início, irmãos, que eu tinha uma ideia, uma posição mais ou menos diferente, que não é minha, né? Apenas seguir o que alguns entendem também, é exatamente isso. Eu não acho que a rainha Vasti estava totalmente errada, né, no que ela fez, na postura dela. Eu não acho, né? Eu entendo assim como muitos entendem, que, aliás, ela foi uma das únicas que recusou se exibir e obedecer ao rei, porque o rei estava bêbado. Preservar a reputação. Se preservou, né? Eu acho uma atitude correta até então. Por isso que o pastor aqui, ele fala, né? Eu achei até, para confessar para os irmãos, eu vi a aula do pastor de Caramuru e eu achei os comentários dele meio machista. Não sei se proposital ou não, mas isso é um costume meio que assembleano. Aqueles pastores mais que pensam que é o estilo patriarcal judaico, que é impor sobre a mulher, aquela coisa, sabe? E o comentário do pastor, eu não estou falando que ele foi, mas me pareceu isso, a ideia que eu senti foi isso, é tanto que eu nem vi o final todo dos comentários dele. Do tipo assim, o cara tá bêbado, mas a mulher tem que obedecer. Entende? Meio que assim. Por isso que eu não sigo esse entendimento aqui do pastor Cira Queiroz. Mas vamos lá, vamos ver o que eu coloquei aqui.
é aqui que o negócio pega. Eu achei que o rei havia chamado a rainha para participar da primeira festa, né, onde havia apenas homens, aquela festa de 180 dias, mas não, foi a festa feita ao povo de Suzã. Ela foi convidada a se exibir nessa festa de 7 dias, né, feita aos moradores de Suzã. Mas isso não muda a minha opinião acerca da atitude da rainha. Eu entendo que ela fez o que era para ser feito, porém, não foi cuidadosa ao fazer. Ela poderia tomar alguns cuidados, né? Poderia, por exemplo, ter um pouco mais de prudência ao negar alguém, ao recusar alguém, né? Poderia ter ido até o rei pessoalmente, em sinal de respeito a ele, né? A autoridade real, e lá diante dele, né? Unicamente com ele, para ele, ela poderia falar, se explicar. Eu não vou poder fazer isso, você não está bem, está bêbado e tal, entende? Mas ela deixou um clima meio que difícil para o rei, né? A rainha me negou, e rei naquela época tinha uma postura quase de um deus, né? E ficou feio para ele, e ela tinha que ser punida. E vai ver que ele já tinha anunciado para o público lá que ela ia aparecer. E a intenção dele foi trazer, o texto fala, para exibi-la, mostrar a beleza dela. E ela negou. Eu achei que ela fez o correto, só que de uma forma meio que errada, né? Então, só para a gente terminar aqui, diante dele, se exibir publicamente. De repente, através de um pedido carinhoso ou coisa do tipo, ela poderia mudar toda a história, né? Ela não seria deposta, mandada embora. Vamos para o 2? Eu estou tentando correr, irmãos. Se não quiserem parar, pode parar. Eu estou tentando correr para a gente não deixar nada de fora. Lê, irmão Márcio, por favor. A recusa da rainha. São diversas opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Como estas bíblias tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto fala por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a metriz citada por Heródoto, uma mulher culta e sanguinária. Bom, vamos ver. Começando de baixo para cima aqui, né, do final para o início, esse historiador chamado Heródoto era grego, né, como fala aqui no texto, o que o coloca em posição de oposição à Pérsia, né? O próximo império foi a Pérsia, aliás, a Grécia que venceu a Pérsia, Suero, né? Alguma coisa de 100 e poucos anos depois. Então, esse Heródoto, lógico que ele ia puxar a sardinha para o lado dele, né? Falar que a rainha Vasti era sanguinária, astuta, e era mesmo a Metris aqui, né? Que era uma mulher sanguinária, astuta que tinha. Então, estou achando que era a mesma coisa, mas é a opinião desse Heródoto, que era grego, né? Não sei, muitos rejeitam essa especulação, essa possibilidade aqui. Sobre a recusa da rainha Vasti, sendo mais contundente aqui em minha opinião, que eu tenho dado até agora, né, mais claro, aquilo que eu creio, eu não consigo aceitar o fato de alguém embriagado, portanto inconsciente, fora de si, né, alguém embriagado, querer ostentar a sua esposa como se fosse um objeto. Eu não consigo aceitar, né, um objeto de valor e ainda receber apoio de certos crentes. Imagine, você se embriaga, dá uma ordem para sua esposa e alguém está dizendo, não, tá certo, tem que obedecer, ela é mulher, né? Entende? Era mais ou menos isso. Eu acho muito machismo, isso muito, né, a cultura. Então, eu para falar a verdade para os irmãos, eu adotei muito um pensamento mais das igrejas renovadas, né? Da reforma, não a pentecostal, que é mais isso. Mas talvez para a época, né? Sim, então. Porque assim, hoje, na verdade, lógico, as atitudes a gente não aceita, né?
Mas pra época foi até desonroso pra ele a atitude dela. Pra época foi. Pra época era aceito isso. Né? Pra época era aceito. Agora, São Paulo, nós como crentes hoje, a gente não pode ter esse entendimento para aplicar em um púlpito, por exemplo, induzindo aos maridos a fazer o que quiserem, né? Eu acho absurdo isso hoje, né? Então. Na época, realmente. Então, só para a gente concluir aqui o pensamento, vamos lá. Em outras situações, condenam veementemente. Eu coloquei aqui, por exemplo, só um exemplo, muitos que entendem dessa forma, né, que o homem tem que ser para ser respeitado, em toda e qualquer situação e tal. Essas pessoas condenam, por exemplo, veementemente, rigorosamente, o uso da bebida. Se pode beber, se pode embriagar, beleza. Mas a pessoa bebeda e tal, né? Ouvido, a mulher tem que se submeter. Se a bebida é tão danosa, tão isso, tão aquilo que a gente faz, né? Mas por que então que uma pessoa bêbada tem que ser respeitada? Né? Tem que ser obedecida, digamos. Né? Então, eu estou batendo de frente, porque essa posição é unânime no meio pentecostal. Né? Esse estilo patriarcal de impor, sabe, ditador, que muitos homens têm, pastores principalmente, né? Então, eu particularmente não vejo pecado nisso, né? A questão da Eucaristia. Sou absolutamente contrário, contra a embriaguez, né? Para finalizar aqui a minha fala, eu gostaria de dizer que, ainda que a rainha fosse essa tal Amétrias, como fala aqui Heródoto, grego, astuta e sanguinária, a atitude do rei não seria justificada por isso. Essa é a minha posição. Eu acho, ainda que ela fosse astuta e sanguinária, né, eu acho que uma pessoa embriagada fora de si, se a gente recorrer à história, por exemplo, Ló se relacionou com as próprias filhas, bêbada. Olha só o que a bebida faz. Inconsciência. Uma pessoa inconsciente, ela não tem. Ela tem que deixar passar para depois poder dar crédito a ela em alguma coisa. Mas enquanto ela está inconsciente, bêbada, não tem como você se submeter. Faz isso. Uma pessoa bêbada, faz isso, dança aí, se mostra, tá? Se exibe aí. Né? Mas no caso de Jó, foi as filhas de Ló. Foi as filhas que aprovaram. Foi as filhas. Não, só estou comparando o mal da embriaguez. Não, sim, eu entendo. No caso dela, no caso de foi o contrário. Foi o contrário. Né? E assim, mesmo ela, sendo rainha, né? Sim. Ela teria que ter obedecido, mesmo ele tendo, pela época, ele era rei. Sim, pela época sim. Então, assim, uma lei colocada por ele, aliás, a palavra dele na época lá, é como eu tô falando, um rei, um imperador, é como se fosse Deus. Tinha que falar, que obedecer. A minha contestação é hoje as pessoas pregarem sem fazer a contextualização do dia de hoje. Trazer a ideia de antes para hoje. Entendi. Entendeu? Porque a cultura daquela época era patriarcal. O homem era que mandava, a mulher chamava o homem de senhor. Então era um negócio muito que havia, né? Tudo que a mulher ia fazer tinha que pedir permissão ao homem, aquela coisa. Jesus trouxe essa mudança, não é que o progressivo hoje em dia, as feministas, não nada disso. Jesus colocou a mulher no mesmo patamar do homem. Entende? Então, respeitou. Então, não cabe mais você pegar aquela situação e fazer a aplicação hoje. Né? Por isso que se criou essa ideia, essa figura do livro de Esther, da própria Esther, que é ensinado para as criancinhas e tal, sem omitido muitas coisas que ela fez errado. Mardoqueu, por exemplo, Mardoqueu ele não quis se dobrar diante de Ramã. Aquilo não era uma adoração em si, era um reconhecimento de autoridade. Para muitos estudiosos, né, que a gente está no contexto nosso, pentecostal, para muitos estudiosos era normal ele fazer aquilo, não ia comprometer nada. Ele se dobrar
né? Não necessariamente ajoelhar, mas se dobrar diante de uma autoridade, que foi o próprio rei que instituiu. O rei que deu autoridade para Ramã e decretou que todo mundo se dobrasse perante Amã. E Mardoqueu não quis fazer isso. Não fez, né? Mas é como se ele tivesse engolido um camelo, filtrou um mosquito e engoliu o camelo, porque ele pegou uma virgem judia e levou para se deitar com o rei ímpio. Uma menina parece que não tinha nem 18 anos aí. Entende? Quer dizer, ele fez um negócio. Por quê? Porque existia já um. E essas coisas eram mentiras. Porque já era inimigo, né? A mãe já era inimigo. A mãe já era inimigo de Mardoqueu, porque Mardoqueu era da linhagem, se não me engano, de Saul. E Amã era da linhagem dos Amalequitas. Quando Deus mandou Saul exterminar os Amalequitas, Saul foi lá e trouxe Agag, o rei vivo. E Amã sabia que Agag, Amã é o Agagita, né? Já tinha essa rixa. Amã sabia que que Amã era descendente de Agag lá, então ele já tinha aquela rixa. Quando ele descobriu os dois que iam trair o rei, Amã descobriu, e foi lá e entregou para Esté entregou para o rei. Aí o que aconteceu? Na sequência, o rei, em vez de honrar Mardoqueu, honrou foi Amã. Colocou como maior. E Mardoqueu, alguns acreditam que Mardoqueu se enciumou, ficou meio que mais averso ainda, mais contrário ainda à mãe. Entendeu? Criou-se ali e por isso ele não se dobrou. Então tinha muita coisa ali pessoal. E não necessariamente envolvendo adoração, essa coisa que a gente prega hoje, sabe? O judeu não se adora, sim, não se adora. Mas ali a questão era reconhecimento de autoridade. É tanto que a própria rainha foi lá no palácio e se curvou diante do rei. Então essa questão de se curvar e reconhecer a autoridade não era bem uma adoração, como muitos entendem. Bom, então vamos pro outro, né? Deixa aí, falta 12 minutos, tá? O dia de hoje é terrível, né, irmãos? Vamos pro o 2 agora? É o 2, né? A aplicação da lei? É isso. Volta a ser entrevista, né? Né, irmão Rogério, por favor? A aplicação da lei. Assuero estava sob influência do vício quando ordenou a vida de Basti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma indefensiva ou autoridade. Apesar da fúria, o rei se tornou constrangimento público de receber de volta o seu luto sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos bens e diversos. A pergunta do rei demonstrava a prudência, porque, segundo a lei, se devia fazê-la Basti por não haver cumprido seu recado. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Amém. Bom, segundo alguns especuladores, né? Não é nada certo, mas existem especuladores que dizem, né? Existia a possibilidade da rainha Esté Vasti estar grávida, né? E por isso ela se recusou a aparecer publicamente na festa, né? Alguns supõem isso também. É só uma possibilidade, mas existe. Eu não sei se isso foi o que pensava Heródoto, o historiador grego, mas precisamos considerar por meio dessa suposição aqui que tanto o rei como a recusa da rainha, quanto a própria rainha, com a sua possível gravidez, tanto um quanto o outro, ficaram de saias justas ali, né? O rei tinha que punir, a rainha, se foi essa mesma questão dela estar grávida, ela já pegou o barrigudo de se exibir e tal, né? Isso são possibilidades, né, irmão? Mas os dois aqui me parece ter ficado em saia justa. Então a deportação da rainha foi justa. A deportação da rainha foi justa. Isso aí eu entendo. Ele tinha que deportá-la, tinha que punir, né? A altura do erro que ela cometeu. Segundo o que determinava a lei persa, e não poderia ser diferente. No entanto, a atitude do rei, embora tenha sido sinônimo de prudência,
o pastor Silas ele fala aqui que o rei foi prudente, né? Então, embora tenha sido um sinônimo de prudência, a atitude do rei mostrou também uma possível ignorância acerca da lei. Ele chamou o pessoal lá para perguntar o que a lei diz. Ele não sabia, ele estava meio que perdido, né? Ele perguntou o que deveria se fazer na situação daquela. Ele foi prudente, seguiu o conselho dos conselheiros dele, né? Que aliás eram jovens. Ele fala em outro versículo lá que eram jovens, não anciões e tal. Bom, existem muitos líderes que se valem de falácias, fazem uso incorreto de sua autoridade na tentativa de se auto-justificar a si mesmo e sua posição de poder. No meu ponto de vista, alguém embriagado está absolutamente incapaz de exercer algum tipo de juízo. Sabe? Alguém embriagado? Punir alguém? Determinar uma punição para alguém embriagado? Ainda que seja por meio de conselhos alheios, como foi no caso da Sueli, embriagado, perdeu o direito. Eu percebi no comentário feito pelo pastor Caramuru, aquilo que eu já tinha comentado, que eu adiantei para os irmãos, essa coisa, eu percebi um certo tipo de machismo, como eu falei. Os irmãos podem ver esse vídeo no YouTube, né? Não dá para a gente falar aqui muito. A aula 7, o Sr. Caramuru, vocês vão ver o comentário dele, ver se estão de acordo ou não. Isso aqui é livre, tá, irmão? Para a gente falar o que acha, que entende, tá? Estou colocando minha opinião, respeito de cada um de nós também. Tá? É assim que eu entendo. Vamos pro 3? Dado nosso tempo, Moisés, pode ser? Pode. Por favor. A assistência de Davi. Examinando o caso, o mecanismo, um dos sábios escolheu o rei que pudesse depusesse partido. Na liderança pressupõe muita responsabilidade pela grande reflexão e conduta da rainha. Seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do rei, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que, desprezando seus maridos e seus filhos, isso provocaria desrespeito, discórdia nos lares. O conselho de Manucan agradou a Sueli, seus nobres, e ele decretou a disposição de paz. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Uma das qualificações do líder cristão é exatamente exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é o homem que não tinha liderança na casa não é apto para cuidar da igreja. Amém. Por isso que Paulo, quando ele foi escolher lá, aconselhar para a escolha dos presbíteros, né? Acho que era, não podia ser dado muito ao vinho, né? Tinha que ser. Esse foi um dos fatores ali que para a escolha. Bom, liderança pressupõe muita responsabilidade, como diz o pastor. Visto que o grande líder persa, se embriagou e por isso ele foi, no meu ponto de vista, irresponsável. Se observarmos os erros cometidos ali, numa ordem cronológica assim, quem primeiro errou foi a Sueli, né? E embora isso não faça da rainha Vasti uma inocente, mas coloca o rei no mesmo patamar ético-moral dela. Embriaguez e desobediência, qual que é o mais? Se você embriaga, você pega, vai pro inferno. Se não se arrepender, lógico. Se desobedece, quer dizer, pecado é pecado. O rei pecou primeiro. A leitura feita por Memucan
um dos conselheiros do rei foi correta. Isso parece óbvio. A atitude de um líder sempre será copiada. Quer dizer, se a Esther, aliás, se a Vasti como líder, rainha, errou, as outras princesas iam dizer, errou, o rei lá todo, né? Passou o pano, né? Não fez nada, então eu vou também errar. Mais ou menos isso. Então, mesmo quando é um conselho correto. Mas vejam bem, liderança não é algo que se impõe. Liderança não é algo que se impõe, é algo que se conquista. Você diz assim, me respeito, de autoridade, isso não é liderança. Liderança é quando as pessoas te respeitam naturalmente, né? Devido à pessoa que você é, o cara que você tem, enfim. Então, a falta de liderança pode revelar uma série de deficiências daquele que busca, né, essa liderança. Por exemplo, como já dissemos, irresponsabilidade moral. Moralmente, que responsabilidade o rei tinha para cobrar da rainha Vasti? Não tinha. Se embriagou, moralmente ele não era nada responsável, né? Falta de compromisso familiar também não tinha o rei. Ignorância sobre a lei, foi o que ele demonstrou aqui, também não tinha. Imprudência ética, eticamente ele foi imprudente, né? E despreparo real. Um rei tem postura de rei. Então, por isso que eu falei que a minha posição aqui é um pouco diferente a respeito do que aconteceu. Dos fatos aqui, como é narrado. Só temos 5 minutos, eu acho que só dá para mais um ponto aqui. Se irmãos tiverem alguma dúvida aí antes que acabe a aula, podem expor. Temos 5 minutos aqui, quem pode ler aí? Meu Mário, vai ser, Mário? A sentença, não. Vamos ter uma revista aí, né, irmão? Tem para aprender também. É no 3 aqui agora, né? Esse é o primeiro do 3. 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Assim, no 479 a.C., aconselhado por seu servo mais próximo, Assuero decide escolher a nova rainha. Amém. Bom, eu acredito que uma rainha em um império tão grande, poderoso como foi o Império Medo-Persa, era uma figura muito importante, significativa para o rei, né? Mas isso, principalmente sobre o aspecto político e talvez ético, né? Essa importância, né, se dava mais no aspecto político e ético. No ponto de vista do prazer conjugal, de suas necessidades sexuais, o rei não precisava de uma rainha. O rei tinha um harém, né? O rei tinha um harém à sua disposição. Isso pode explicar o fato de o rei ter ficado tanto tempo, 4 anos, sem a rainha. Depois de 4 anos foi que ele foi escolher uma nova, né? E assim mesmo ficou 30 dias sem chamar a Esther na presença dele. Mas nesses 30 dias você acha que ele ficou sem ninguém? Então, tinha um harém. Mas pode ser também que ele estivesse vivendo em um tipo de decepção amorosa, né? Ou que tenha, se ele amava tanto partido, queria outro, sabe aquela coisa? Pode ser ainda que o seu amor por Vasti ainda lhe tirava o sono. A Bíblia apresenta a ira do rei como um motivo único que fez com que ele passasse 4 anos sem uma rainha, porém, com certeza, não sem uma mulher. Irmãos, acabou o nosso tempo. 9 horas, então pediu 5 minutos, então tem que obedecer aqui, e se a gente começar não vai dar tempo mesmo. Bom, Maurício?
Nós teremos aqui, foi só uma aula introdutória do livro de Esther, nós vamos entrar em pontos específicos, de repente falando sobre Mardoqueu, sobre o rei Assuero, né? Então, se vamos puderem, só que é domingo, né? Vai ser bem legal. Amém? Amém. Vamos.